Vamos então para o nosso estudo dessa noite. Eu quero hoje tratar com vocês no Catecismo Ortodoxo. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos 10 Mandamentos. Vamos estar tratando hoje do 8º mandamento. Nós estamos na pergunta 126 do nosso catecismo. Hoje será muito breve porque o catecismo trata apenas de 2 perguntas para explicar o 8º mandamento. É a pergunta 126 e a pergunta, ou melhor, 3 perguntas, 126, 127 e 128. A pergunta 126 a gente nem precisa considerar tanto, porque a pergunta é: qual é o 8º mandamento? E a resposta é o 8º mandamento. A gente vai ler o 8º mandamento. Mas aí então as 2 outras perguntas, elas vão desdobrar, elas vão explicar o 8º mandamento e alguns desdobramentos que nós temos que aprender a partir do seu estudo. Então vamos lá, pergunta 126. Qual é o 8º mandamento? O 8º mandamento é: não furtarás. A gente vai encontrar esse mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 15. Não furtarás. Esse mandamento, igreja, ele foi dado ao povo de Deus. Lembrem, aliás, esse é o contexto dos 10 mandamentos, mas vamos tomar mandamento por mandamento, como temos feito até aqui, e avaliar o contexto de cada um deles. Os filhos de Israel, eles iam entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que emana leite e mel. E agora Deus havia resgatado os descendentes de Abraão para cumprir sua promessa. E eles iam entrar na terra da promessa. Mas um dos mandamentos que o Senhor Deus deu a Israel foi esse: não furtarás. Esse mandamento, ele protege a propriedade privada. Ele protege os seus bens. Esse mandamento, ele serve para honrar o ser humano. Ele é para o benefício do homem. Não está incluído entre aqueles mandamentos que são a relação entre o homem e Deus. Esse mandamento está na segunda relação, que é a relação do homem com o seu próximo. Então, não roubar, ninguém pode roubar de Deus, mas você pode roubar do seu próximo. Não roubar é o mandamento para proteger o seu próximo, para que você viva conforme o padrão que Deus estabelece, ético e moral, de proteger aquilo que pertence ao outro, de guardar aquilo que pertence ao outro. Isso aqui é bem interessante, porque nós vivemos atualmente um contexto político em que a propriedade privada ela está sob ameaça. Hoje nós vivemos num contexto em que aquilo que é seu pode ser tomado, e inclusive tomado pelo Estado brasileiro. Quando algumas leis são promulgadas e essas leis elas acabam de alguma maneira desrespeitando a propriedade privada, isto é, mirando os seus bens, sejam eles móveis ou imóveis, terras ou transportes, qualquer coisa assim, esses mandamentos, eles são, na verdade, essas leis são, na verdade, quebra do 8º mandamento. O 8º mandamento é um mandamento divino. Isso mostra que Deus ele tem cuidado com a propriedade, ele reconhece a importância da propriedade, daquilo que é seu. Deus protege isso quando dá esse mandamento, mas o Estado, muitas vezes, e em muitos lugares do mundo, tem desrespeitado esses mandamentos. Estado aqui a gente pode tomar como sociedades ou como grupos sociais, porque às vezes não é a sociedade como um todo que é favorável a isso. Mas esse mandamento serve para nos mostrar que Deus ele guarda com mandamento a propriedade, os bens dos homens. A pergunta 127 é a seguinte: o que Deus proíbe no 8º mandamento?
Ele proíbe não apenas o roubo e o furto, passível de punição pela lei. Contudo, aos olhos de Deus, roubar também inclui enganar, fraudar o nosso próximo por esquemas feitos para parecerem legítimos, tais como medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, comercialização fraudulenta, dinheiro falso, juros abusivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, ele proíbe toda a avareza e o desperdício inútil de suas dádivas. Perceba, esse mandamento, ele traz conotações que elas vão além daquilo que nós geralmente costumamos pensar quando falamos não roubará, não furtará. Então, geralmente, quando o mandamento é lido, ou quando você se depara com esse mandamento, não furtarás, você pensa só em tomar o que é do outro, né? Às vezes com uma arma ou escondido, mas você não pensa nos desdobramentos que o mandamento tem. Ou seja, o catecismo ortodoxo está nos ensinando que não furtar, ou seja, o 8º mandamento, não é só aquele roubo que você toma algo de uma pessoa escondido ou com uma arma na mão, como um assaltante faz. Ele vai muito além disso. E quando nós começamos a entender esses desdobramentos, nós começamos também a entender que nós quebramos esse mandamento. E quebramos muito facilmente esse mandamento. Dr. Albert Mohler, escrevendo sobre esse mandamento, ele diz o seguinte: aqui no 8º mandamento, nós estamos literalmente no mundo de Gênesis 3. O que ele quer dizer com essa expressão? Gênesis 3 é o capítulo da queda do homem. É quando o homem desobedece a Deus e cai no pecado, e a partir daí então ele está totalmente desgraçado, ele e toda a sua descendência. Aqueles que viriam de Adão e Eva, trazem consigo a natureza caída e todos estão desgraçados. Então, o que significa isso na perspectiva dele? É que não furtar é algo inerente ao homem. Na verdade, não furtar, não. Furtar é algo inerente ao homem caído. Todos os homens quebram esse mandamento de não furtar. E um outro teólogo que me chamou a atenção, o A.W. Pink, ele diz assim, isso é bem interessante, o primeiro pecado registrado na Bíblia é o furto. O primeiro pecado que a Bíblia nos mostra é o furto. O furto do fruto proibido. Deus disse a Eva e a Adão, não coma. Mas eles vão lá e comem. Não é só uma desobediência. É uma desobediência, claro, mas é um roubo, porque aquela árvore não lhes pertencia, não era para que eles comessem dela. Aquela árvore de todas do jardim, aquela árvore em particular, Deus havia dito, dessa não podeis comer. Estas outras árvores com seus frutos, eu vos libero para comer. São minhas e eu vos dou para consumo, mas esta não vos dou. E Eva vai lá e toma do fruto e come. Então, veja, o primeiro pecado é o furto. E mais interessante, considerando o contexto desse mandamento, em que o povo ia entrar na terra da promessa, o primeiro pecado registrado quando Israel entra em Canaã é o furto também. Quando um dos personagens ali de Israel, que entra na terra prometida, ele rouba os espólios de um povo que Israel havia vencido, e Deus havia dito, não toque nos espólios, ele vai lá e pega os espólios para ele. Rouba os espólios, que não deveria roubar. Furto também. Então, a Escritura mostra, irmãos, de maneira que não nos deixa dúvida nenhuma, que esse pecado está presente na humanidade, lá no Éden, e do Éden até aqui, e até o último dia, estará presente. O homem, ele furta, ele rouba.
Lá na pergunta 27, sobre as proibições do oitavo mandamento, Deus começa a nos mostrar isso pelas escrituras sagradas em muitas passagens. O catecismo vai citar várias passagens bíblicas aqui. Mas note, o que nos é proibido? Ele proíbe não apenas o roubo e o furto, passível de punição pela lei. Contudo, aos olhos de Deus, roubar também inclui enganar e fraudar nosso próximo por esquemas feitos para parecerem legítimos. Veja, prestem bem atenção. Todas as vezes que nós fazemos algo que tem uma certa aparência, mas a verdade por trás daquilo não é o que a aparência está mostrando, e nós sabemos disso. Nós construímos para parecer uma coisa, mas será outra. Nós quebramos esse mandamento. Vou dar um exemplo para você, bem simples. Quando você vai comprar alguma coisa, às vezes na internet, ou tem um produto sendo anunciado, e você vai lá e lê tudo lá e você compra o produto. Mas as instruções não estão totalmente claras. Há coisas nas entrelinhas que são colocadas ali propositadamente para você não ver, ou não ver claramente, não ver de primeira. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas caem em problemas assim. Muitas vezes, empréstimos são feitos assim. A pessoa é apresentada a uma coisa que parece muito boa, e ela então entra naquilo, mas depois ela vai perceber que fez besteira, que não devia ter, não prestou atenção, ou não viu, ou foi enganada pelo vendedor, e ela vai ver que os preços serão altos mais tarde. Então, quem usa desse tipo de artimanha, é o que nosso catecismo está dizendo, ele está quebrando o oitavo mandamento. É uma maneira de enganar a pessoa. Quando a informação não é clara o suficiente, ou quando você esconde algum tipo de informação, porque você sabe que se ela estiver lá, a pessoa vai se recusar, você está quebrando o mandamento, você está caçando um meio de enganar aquela pessoa, de ludibriá-la para que ela aceite o que você oferece. Por isso o catecismo ele é bem apropriado quando ele diz que enganar o nosso próximo, enganar e fraudar o nosso próximo com esquemas feitos que parecem legítimos são pecaminosos. Ele vai dar alguns exemplos aqui. Medições imprecisas de peso, tamanho ou volume. Você vai lá no supermercado e vai comprar alguma coisa que está ali, e lá na embalagem diz lá o peso, por exemplo, né? Ou o volume ali do Danone que você vai comprar. Mas se você parar para ver aquilo direitinho e fazer a medição, o produto ele está menor do que o que a embalagem diz. Muitas empresas são pegas assim, irmãos. Elas dizem, 800 ml de leite e tal. Quando vai fazer uma medição apropriada, não tem 800 ml, tem 750, 770. Aí você pensa, mas só é 30 ml, não é nada. Não é nada numa garrafa. Mas pensa aí em 100 mil garrafas que eles vendem. Soma aí 30 ml, 50 ml de 100 mil garrafas. Vai dar muita coisa no final das contas, né? E ainda que fosse pouco, ele está roubando, porque ele está fazendo uma propaganda falsa. Quando o comerciante vende 1 quilo de carne, na verdade não tem 1 quilo de carne. Quando o comerciante vende a carne congelada e tem mais gelo, tem gelo e carne junto para dar 1 quilo, tudo isso é fraude. Tudo isso é roubo. Então, esse tipo de atitude, que às vezes pode parecer uma atitude de esperteza comercial, alguém pode pensar, isso é estratégia, essas empresas usam estratégia, é marketing, não está enganando ninguém, a informação está sendo passada numa linguagem e a culpa de não entender é do consumidor. Não é, gente, isso é feito para enganar. Isso é feito para você não entender e comprar. Então, sempre que isso acontece, há uma quebra do mandamento. O catecismo diz ainda,
comercialização fraudulenta, dinheiro falso, juros abusivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Todos esses negócios são considerados crimes fraudulentos e são quebra do 8º mandamento. Cobrar juros. Algumas pessoas pensam que cobrar juros é algo lícito. Ele é lícito até certo ponto. Quando os juros são abusivos, não é lícito. É fraudulento e é pecaminoso e é quebra do mandamento. Quando um produto ele é explorado e ele é vendido, por exemplo, sob um preço que não é o real, por exemplo, ele também é quebra do mandamento. Todas essas coisas, irmãos, eu quero dizer para vocês assim, elas têm uma aparência de legalidade. Inclusive, o argumento pode parecer um argumento legal, isto é, um argumento não pecaminoso. Alguém pode dizer assim, olha, esse microfone é meu, eu vendo pelo preço que eu quiser. Então, há pecado nisso? Não há, quando você pensa dessa forma. Mas quando você começa a entender que as coisas, elas têm um preço, e esse preço, ele funciona, há um tipo de, não é nem regulação, mas há um tipo de critério ou de valor que é dado a alguma coisa. Vamos pensar, por exemplo, na água. 1 litro d'água, a gente sabe mais ou menos quanto é. Qualquer lugar que você for comprar água, a água vai estar ali oscilando dentro de um certo preço, né? 3 a 5 reais, por exemplo, 1 litro d'água, um exemplo. Se alguém estiver vendendo 1 litro d'água a 100 reais, tem uma coisa errada, não tem? Então essa pessoa não tem justificativa de dizer, ele é meu, eu vendo pelo preço que eu quero. Então isso pode parecer legal, mas não é. Quando o preço é abusivo, isso acaba se tornando pecaminoso diante de Deus. O catecismo diz ainda, além disso, o mandamento proíbe toda a avareza e o desperdício inútil das suas dádivas. Todas as vezes que você recebe das mãos de Deus o seu sustento, e quando eu falo sustento, eu falo de tudo que você tem para se manter. Tudo que a providência traz para você se manter. E você não é um bom mordomo das coisas que Deus te deu, ou seja, quando você destrói facilmente o que Deus te deu, você também quebra esse mandamento. Veja só, o mandamento é não furtar, não roubar. Mas quando você não cuida do que Deus te deu, há uma quebra do mandamento. Você maltrata a sua família, o pai, por exemplo, que não gere bem suas finanças, as finanças do lar, ele acaba fraudando a sua família, seus filhos, sua esposa, etc. Então, aquilo que pode parecer não ter nada a ver com furto, aos olhos do Senhor, é furto. Aos olhos do Senhor, não administrar bem os recursos que você recebe de Deus é furto. Por isso que o Catecismo Ortodoxo, na pergunta 27, na resposta da pergunta 27, ele diz, além disso, das questões que nós vimos agora, Deus proíbe a avareza e o desperdício inútil de suas dádivas, das coisas que Deus nos dá. Vocês já devem ter visto aí muitas vezes histórias de pessoas que recebem prêmios grandes, prêmios assim que tiravam qualquer um, mudava a vida de uma pessoa para sempre. E essa pessoa, depois você ouve falar dela e ela não tem mais nada. Ela estragou, jogou fora tudo que tinha. Acabou com tudo que tinha. Eu tive um amigo, ele já morreu, e esse amigo, ele recebeu uma boa herança. Uma herança assim que dava para mudar de vida. Não dava para deixar ninguém assim milionário, mas dava para viver bem. E ele, irmãos, em questão assim de 1 ano, talvez menos de 1 ano, ele acabou com tudo que ele tinha. Eu acho que eu contei essa história para vocês aqui uma vez. Aqui em Teresina ele tinha vindo
para cá, para uma dessas saídas dele, e ele bateu o carro, encostou só assim na traseira de outro carro. Encostou. Talvez tenha ralado o carro só. Não teve batida, não, só foi uma coisinha. E aí o cara do carro saiu apavorado lá. Rapaz, você bateu em mim, aqui bateu no carro. E ele saiu do carro, tirou a chave do carro que ele estava e deu a chave. A gente vê isso em filme, né? Pois é, ele deu a chave do carro. Tá aí, pode ficar com o carro. O cara chega ficou espantado, né? Porque não era, era coisinha mesmo. Pois isso aconteceu de verdade, irmãos. Ele deu o carro dele, que não sei que carro era, não lembro, mas ele deu a chave do carro, aqui em Teresina. Por uma coisinha ali de talvez R$ 1.000, resolvesse o problema lá de uma batida pequena, né? Então, assim, ele acabou tudo que tinha. Isso é quebra do 8º mandamento. Se quebra o 8º mandamento quando não se cuida dos bens que recebe. Quando você joga tudo para o ar. A pergunta 128. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu faça o que for possível para promover o bem do meu próximo, que eu trate os outros como eu gostaria que eles me tratassem, e que eu trabalhe fielmente para que possa compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Isso aqui, veja, a primeira pergunta é o que Deus proíbe. Agora é o que Deus exige nesse mandamento. Não furtar significa trabalhar. Se você trabalha, você não vai ter a necessidade de furtar. Porque você vai ter como comprar com o seu esforço o que você precisa. Então, o lado positivo do mandamento é mover os homens a trabalhar, a produzir. Deus exige que eu faça o que for possível para promover o bem do meu próximo. Ou seja, esse trabalho não diz respeito apenas à própria pessoa, mas diz respeito a abrir a sua mão com as suas riquezas, os seus bens, seu esforço, para ajudar também o próximo, aquele que precisa. Que eu trate os outros como gostaria que eles me tratassem e que eu trabalhe fielmente para que possa compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Então, o lado positivo do mandamento leva o homem a trabalhar muito e a doar o que ele tem aos necessitados, a cuidar daqueles que precisam, a repartir os seus bens com o próximo. Isso aqui não tem nada a ver com aquela questão de teologia da pobreza, né? A teologia da libertação, no caso, que é uma teologia católica romana fraudulenta. Nas Escrituras, nós aprendemos que Deus, ele sempre cuidou daqueles que tinham necessidades. E como filhos de Deus, nós somos ensinados a ser como o nosso Deus, a também ajudar aqueles que precisam em algum momento. Às vezes, ter necessidade não é simplesmente a pessoa não trabalhar. Às vezes, você passa por uma situação que você precisa de ajuda, mesmo você tendo um emprego, trabalhando bem, ganhando relativamente bem. Acontece uma situação que você precisa de um apoio. E esse mandamento nos ajuda a estender a mão nessa hora, ao necessitado, ao nosso próximo. Lutero, ele diz o seguinte, trabalhando nessa mesma questão aqui no Catecismo. Ele diz que todos os homens da terra, eles são quebradores desse mandamento. E se colocasse os carrascos, que são aqueles que castigavam os criminosos, né? Enforcavam, cortavam a cabeça, se colocassem os carrascos para punir os homens que quebram esse mandamento, ele diz, faltaria praça pública, carrascos, forcas, faltaria tudo o que é necessário para que a pena fosse executada, porque é como o Albert Moller também falou, aqui é Gênesis 3, o mundo, todos os homens são quebradores desse mandamento, são merecedores da punição e do castigo por quebrar o 8º mandamento. Irmãos, eu quero ler para vocês aqui um trecho desse material, só para encerrar.
O Arthur W. Pink, ele vai dizer que furtar significa se levantar contra Deus e contra a sua providência. Ou seja, a pessoa que furta, ela não está aceitando a providência de Deus na vida dela. Ela deseja mais do que o que Deus está dando. Todos nós temos um contexto, não é? Todos nós temos um trabalho, alguns são médicos, outros são professores, não é isso? Alguns ganham mais dinheiro, outros ganham menos dinheiro, alguns não trabalham. Então, todos estão num contexto. Alguns vivem com mais, outros vivem com menos. E o Pink ele vai dizer o seguinte: todas as vezes que alguém se levanta para furtar e para quebrar esse mandamento, isso é uma clara demonstração que a pessoa está descontente. Palavras dele: a raiz da qual o roubo procede é o descontentamento com a porção com que Deus tem concedido, e disto uma cobiça do que ele vem retendo de nós e concedido a outros. Para ele, a raiz que leva o homem a quebrar o 8º mandamento, a furtar, é de fato um não contentamento com Deus na sua providência. Então, quando o homem não está satisfeito com o Senhor reinando e governando como ele está governando, quando o homem gostaria que as coisas fossem diferentes para ele e não aceitando a providência, usam de meios ilícitos, o furto, para obter, para conseguir aquilo que ele queria e não tem, a raiz disso, segundo o Pink, eu achei muito, muito bom esse pensamento dele, é o descontentamento com o Senhor. O descontentamento com a providência divina. O que eu quero citar para vocês é essa parte final aqui. Não furtarás. Propaganda enganosa é uma brecha nesse mandamento. Comerciantes são culpados quando adulteram ou apresentam mal as suas mercadorias. E também quando deliberadamente enganam os seus fregueses no peso ou no troco. Exploração é uma outra forma de roubo. O apóstolo Paulo admoesta: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Contrair dívidas para sustentar luxúria e vaidade é roubo, como também é não conseguir pagar as dívidas decorrentes de compra do essencial. Um homem que transfere uma propriedade para sua esposa exatamente antes de ir à falência é ladrão aos olhos de Deus. E assim também o é qualquer falido que mais tarde prospere financeiramente e então não pague seus credores integralmente. São ladrões o homem ou a mulher que empresta e não devolve. Esse mandamento é quebrado pelos inquilinos que negligentemente estragam a propriedade e imóveis do locador. Sonegação no pagamento de impostos é outra forma de roubo. Cristo nos deixou um exemplo melhor. Aposta é ainda outra forma de roubo, pois por ela os homens obtêm dinheiro pelo qual não realizaram nenhum trabalho honesto. Ele traz aqui uma série de colocações bem atuais de quebra desse mandamento, do 8º mandamento. Isso é interessante para nos mostrar como o mandamento ele se desdobra de maneira que às vezes a gente não tem parado para pensar. Então, enganar o governo, irmãos, é quebra do 8º mandamento, é furto. Não pagar a sua conta de energia corretamente, as pessoas às vezes costumam fazer ligação clandestina dentro de casa, fazer o chamado gato para escapar da taxa de energia, que é muito cara mesmo. Quando faz isso, é roubo, é quebra do mandamento. Qualquer negócio fraudulento, equivocado, qualquer maneira de fraudar uma pessoa,
mesmo na aparência, como eu disse, é quebra do 8º mandamento. Esse mandamento, irmãos, deve nos fazer, sobretudo, refletir em como nós temos vivido diante de Deus e da sociedade, como tem sido o nosso procedimento. Porque quando você começa a ver a amplitude dele, como ele se desdobra de maneiras tão grandes, a gente vai se achar numa delas. Nós vamos nos encontrar dizendo, eu fiz isso. Eu fui apanhado aqui nessa explicação, nesse exemplo, nesse modelo. Ou então alguma coisa vem à sua mente que você entende que quebrou o 8º mandamento. Que você furtou. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, é a hora de reformar o nosso coração. As nossas atitudes, a nossa mentalidade. Mentalidade nos negócios, mentalidade no nosso dia a dia, mentalidade na escola. Crianças, por exemplo, que fraudam o dever de casa, quebram o 8º mandamento, isso é furto também. Então, quando você começa a ver a amplitude do 8º mandamento, os desdobramentos dele, você precisa parar e reformar certamente a sua vida, nesses aspectos que você está em falta. Às vezes, você até não considerava pecaminoso alguns atos ou algumas ações que você fazia que são pecaminosas. Tem muito comerciante que cai justamente nesse tipo de engano, né? Quando ele frauda as pessoas, de alguma maneira. Às vezes, se alguém for levar o comerciante para a justiça, o comerciante será absolvido. Ele sai de lá, a justiça vai absolver o comerciante. Vai dizer, isso não é crime, não é roubo. Mas eticamente e teologicamente, aos olhos do Senhor, nós vamos ver que a Escritura vai condenar a prática. Então, é preciso fazer reformas onde elas são necessárias em nossa vida, irmãos. Muito bem, amados. Por hoje só.